Olá, meus irmãos, quero saudar com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estou aqui trazendo uma mensagem nesta data especial, 24 de dezembro, que é a véspera do Natal. E quero trazer para vocês uma orientação bíblica a respeito de como celebrarmos o Natal. Mas como nós vamos celebrar o Natal ou arranjar esses parâmetros bíblicos para celebrar o Natal, quando na realidade o primeiro Natal foi celebrado somente em 336 depois de Cristo. É óbvio que não há nenhum registro bíblico de como devemos celebrar o Natal no Novo Testamento. No entanto, eu quero fazer com vocês um paralelo, uma forma de comparar uma celebração judaica, que também era uma celebração anual, com o Natal, e ver que eles têm muito em comum. Eu quero compartilhar com vocês o texto bíblico de Êxodo, capítulo 12, do verso 1 até o verso 14. Eu vou ler esse texto, eu peço que os irmãos prestem atenção. Então, Êxodo 12, de 1 a 14, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas, a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado nas mãos. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Vamos fazer uma oração? Pai de toda graça e toda misericórdia, muito obrigado por esse momento que temos para olhar para a Tua Palavra, para buscar na Tua Palavra alguns parâmetros para a celebração do nosso Natal. Senhor, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração e assim possamos fazer aquilo que Te apraz. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados, olhando para o texto bíblico, vocês vão dizer assim: mas é Páscoa. O que um texto da Páscoa tem a ver com o Natal? Eu quero mostrar para vocês que tem bastante coisas que são correlatas, que são similares e que nós podemos, obviamente, usar para este momento de Natal. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é que este momento, esta celebração, ela é uma celebração de fé. Lá no Antigo Testamento, lá na Páscoa dos judeus, era um momento de fé. Deus havia prometido que libertaria o povo do Egito. E agora estava requerendo deles que fizessem uma celebração antecipada. Antecipada, celebrando, se alegrando por aquilo que eles ainda não tinham, que era justamente a liberdade. E então Deus diz como eles deveriam celebrar.
Era uma celebração que fala de um tempo de aflição, uma celebração que fala de um tempo de dor que tem fim, que vai ter fim exatamente quando o Senhor passar pela terra do Egito. Fala de visitação de Deus. Não está falando de encarnação, como nós vimos no Novo Testamento, como é o caso de Jesus, mas exatamente isso, é Deus vindo ao mundo, no meio dos homens, para fazer a sua obra. Uma obra de libertação, uma obra de paz. Portanto, meus amados irmãos, eu quero que vocês lembrem disso. Esta é uma festa para ser celebrada com fé, sabendo que o Senhor promete e o Senhor cumpre. Também era uma festa, uma celebração que marcava então o início da visitação e salvação de Deus. Deus havia dito, na 10ª praga, que no Egito ele passaria e mataria todo o primogênito de todos aqueles que não crescem nas suas promessas, que não crescem na sua palavra. Então a visitação do Senhor é uma visitação que traz vida para alguns e morte para outros. Por isso é uma celebração de fé. Nós celebramos a vida que o Senhor nos dá, a vida que o Senhor nos preserva. E ai daqueles que não creem. Ai daqueles que acreditam em outros deuses, como aqui mesmo o texto diz, os deuses do Egito ou quaisquer outros deuses. Vamos lembrar então que esta é uma celebração que marca esse início dessa visitação. Nós celebramos o Natal, que marca exatamente o início dessa visitação, dessa encarnação de Deus conosco. Celebramos o nascimento de Cristo, aquele que veio nos salvar, aquele que veio para nos tirar das trevas e nos levar para o reino da sua luz. Então, meus amados irmãos, nós vemos ali no texto que também podemos celebrar isso de uma maneira muito especial. Não precisamos celebrar sozinhos. É muito triste celebrar sozinho. É muito triste celebrar em 2 ou 3 pessoas. O próprio texto diz, olha, vocês devem se reunir e se a família for pequena demais para um cordeiro, deve chamar outra família. Deve repartir do seu pão. Deve convidar para aquele que também crê e dizer assim, venha, vamos celebrar juntos. E então, ali no verso de número 4, nós vemos o Senhor dizendo, se a família for pequena, chame outra. Chame outra para celebrar a fé. A fé que as duas possuem. A fé que as mesmas têm nesse Deus que é poderoso, que promete e que cumpre. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês é que esta é uma celebração cheia de simbolismos. Vejam que o principal símbolo é o cordeiro. Tanto na Páscoa quanto no Natal, nós entendemos que o Cordeiro de Deus se fez presente. Olhem como Deus vai falando lá para o pessoal no Egito. Ele vai dizendo, olha, vocês vão escolher um cordeiro perfeito, sem mácula. Vocês vão separar esse cordeiro, vocês vão escolhê-lo, porque ele foi nascido para isso, preparado para isso, para que seja morto e neste momento seja o símbolo desta celebração. Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro que ele escolheu e preparou para este momento. Ele nasceu para esse momento, morreu para esse momento, para que nós tenhamos vida e vida em abundância, para que nós tenhamos plena liberdade. Então, meus amados, nós podemos olhar ali no verso 5 e no verso 6, esse fato de que Deus disse, olha, separem esse cordeiro. Podemos ver aqui o correlato exato com o Natal. Nós podemos separar esses alimentos e lembrar que eles simbolizam o que Cristo fez por nós. Então é um momento muito especial. O sangue do cordeiro. Vocês viram também no Antigo Testamento que ele deveria ser pintado nas ombreiras, na verga da porta, de toda a casa onde fosse celebrado esse ato de fé. É uma celebração maravilhosa, é uma celebração para ser feita em família, é uma celebração que está marcada pelo sangue do Cordeiro. Quando nós olhamos para essa mensagem, nós nos sentimos agraciados. É como se Deus colocasse a sua redoma sobre as nossas vidas
e nos protegesse. Exatamente esse era o símbolo do cordeiro, porque quando Deus viesse pela terra do Egito e olhasse para aquela casa e visse o sinal do sangue, ele passaria por cima da casa, abençoando aquela casa, protegendo aquela casa, trazendo vida àquela casa. Isso não aconteceria na casa que não tinha o sinal nas vergas e nas ombreiras das portas. O Senhor passaria no meio daquela casa e haveria a morte. Louvado seja Deus, porque nós podemos celebrar essa celebração lembrando desse simbolismo, que o sangue do Cordeiro nos protege, nos guarda de todo o mal. Por favor, olhem no verso 8. Diz lá: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então, se vocês observarem, o texto aqui nos fala de um momento muito próprio que nós gostamos muito. Aqui um churrasco rolando. Churrasco é aquele momento gostoso onde você chama os amigos e está ali para isso, para celebrar, para se alegrar. Aqui tem a mesma coisa. O cordeiro está sendo assado no fogo, e serve para a alimentação de todos. Então ali, quando fala deste momento, deste bem-estar junto com os amigos, fala de comunhão. Então aqui simboliza esta comunhão. E também tem o pão. O pão simboliza o sustento diário, e enquanto as ervas amargas simbolizavam as agruras enfrentadas e superadas pela graça divina. Então eles viviam um momento de cativeiro, um momento de angústias, um momento de tristeza, e Deus diz: olha, lembrem disso. É importante lembrar também dos problemas, das vicissitudes, das dificuldades e de saber que Deus ajudou até aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos ao terceiro e último ponto desta mensagem. É uma celebração da graça que é imediata. Então nós temos que lembrar que o Natal não é alguma coisa para ser celebrada numa data futura ou alguma coisa esquisita, longe, distante. Não. Nós celebramos o Natal na mesma perspectiva que o povo de Israel celebrava. A perspectiva era da ação iminente da parte de Deus. A ação iminente de Deus lá no passado é de que ele viria, que ele passaria. Então eles sabiam que aquilo iria acontecer de forma rápida. E por isso, diz o texto, que eles deveriam estar devidamente vestidos, trajados. É por isso que Natal a gente celebra assim, também devidamente trajado, bem vestido, sabendo que nós podemos ir para qualquer lugar, porque estamos com uma vestimenta apropriada. Eles estavam com vestimentas apropriadas para saírem do Egito, para irem embora. E nós celebramos o Natal porque estamos na presença do Senhor. E se Ele vier hoje, nesse exato momento, estaremos bem. Estaremos de acordo com aquilo que Ele nos preparou. Nós precisamos lembrar, então, desse simbolismo. Que esse simbolismo de uma ação de Deus imediata, de uma visitação de Deus imediata. Pensando no Natal, nós sabemos que o nosso Senhor voltará em breve. Sabemos, porque é promessa dele. Sabemos, cremos e celebramos não só o seu nascimento, mas também a sua volta. Esse é o momento do Natal onde nós devemos lembrar disso. Lembrar que não é somente um fato que aconteceu lá no passado, onde Jesus nasceu no mundo. Não, é algo para o presente. Nós celebramos a vida daquele que está vivo e que em breve se fará presente de novo. Eles celebravam um tempo da visitação de Deus, que traria então novamente a história da morte para os incrédulos e libertação para os cristãos, para os que creem. Nós celebramos isso. E é o nosso anúncio. E aqui diz Deus, vejam lá, no verso 14: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Assim como a Páscoa deve ser celebrada, o Natal também deve. Assim como eles fizeram e fazem isso até o dia de hoje, e nós também celebramos a Páscoa até o dia de hoje, podemos e devemos celebrar o Natal também como um anúncio
da volta do Senhor. Celebrar o Natal, isto se faz por um memorial. Nós temos memória, nós gravamos no nosso coração aquilo que Deus tem feito por nós e somos gratos por isso. E isso nós fazemos e celebramos ao Senhor. O Natal não é para o comércio, como muitas pessoas pensam. O Natal não é para trazer presentes para as crianças, como muitas pessoas imaginam. O Natal é para celebrar a presença de Deus entre nós e anunciar que Ele voltará. Então, deixe-me trazer aqui para vocês algumas aplicações práticas desse texto e desta mensagem. Certamente você fará uma ceia de Natal no dia de hoje é véspera de Natal, e provavelmente amanhã também fará aquele almoço farto, bom, que é o dia 25, propriamente dito, onde nós comemoramos o dia do Natal. Que tal você convidar alguém para passar com você? Não passe esse dia sozinho. Não passe esse dia isolado ou com um pequeno número de pessoas. Eu sei que nós vivemos um momento de pandemia, não quero fazer grande ajuntamento, mas eu quero que você faça isso. Chame os seus parentes, os seus amigos, aqueles que têm a mesma fé, e reparta do alimento. Celebrem o que Deus tem feito na vida de vocês. Lembrem que Ele em breve voltará. Se alegrem. Seja na ceia de hoje, seja no almoço de amanhã, convide. Há uma prática que é muito comum em nossa região, que é o juntar panelas. Faça isso. Não espere que outras pessoas te convidem, mas você convide alguém. Eu, particularmente, estarei reunido com os meus familiares e alguns amigos. Então, nós já temos a casa pronta, já temos a ceia encaminhada, e nós sabemos disso. E vamos celebrar este momento pela fé. Porque o Senhor se fez um de nós. Porque o Senhor encarnou, e por isso nós podemos estar juntos. Lembrem-se de que é um momento para celebrar, para se alegrar, para contar o que Deus fez na sua vida durante todo esse ano. Podemos fazer uma retrospectiva. Lembrar das agruras, lembrar das dificuldades, mas lembrar com alegria, sabendo que o Senhor nos trouxe aqui e nos deu grandes vitórias. Nós estamos aqui para celebrar o Natal. Que você tenha um feliz, belo, abençoado Natal. Que Deus muito abençoe a sua vida e a sua família. Fiquem com Deus.